tema da nossa mensagem dessa noite, irmãos, é apenas gratidão. Apenas gratidão é aquilo que Deus espera de nós. Apenas gratidão é o que Deus espera de nós. E por que Deus espera de nós? Por quê? Por aquilo que Ele faz em nossas vidas. Então, para estarmos fazendo a ministração dessa noite, fazendo essa reflexão, nós escolhemos o Salmo 116. Nós não vamos ler agora ainda, do versículo 1 até o 2, do versículo 1 até o 12 do Salmo 116. Nós vamos estar lendo já na sequência. E na parte introdutória, eu queria só passar algumas coisinhas assim, em relação aos Salmos, porque a gente fala Salmos, mas na verdade, irmãos, Salmos, ele é composto de 5 livros, tá? Em algumas Bíblias tem até marcado o primeiro livro, o segundo livro, lá quando você está lendo os Salmos. Então, acho que de 1 até o 42 é o primeiro livro, depois continua e tal. E tem algumas, pelo menos essas Bíblias mais novas, já vem marcadas essas divisões dos Salmos. Então, os Salmos, na verdade, ele é composto de 5 livros. E possivelmente, isso é possivelmente, todos esses livros, eles foram compilados, eles foram ajuntados, uma parte por Davi, enquanto ele estava vivo, uma parte pelo rei Ezequias, isso é possivelmente, tá? Uma parte pelo rei Josias, que são os 2 grandes reis do Reino do Sul, que eram os reis da Reforma. Então, eles estavam muito preocupados em restabelecer o culto a Deus, muito preocupados em que o povo retornasse à adoração sincera a Deus. Então, possivelmente, tanto o rei Ezequias como o rei Josias, eles também ajudaram na compilação dos Salmos, e Esdras e Neemias. E para juntar todos os 150 Salmos, levou aproximadamente 700 anos. Tá? Mais ou menos para... Então, para os irmãos não pensar que Davi fez tudo. Davi não fez tudo, ele fez uma parte. E ele não compôs também todos os Salmos. Nem todos os Salmos são de Davi. A maioria dos Salmos são de Davi. Mas na Bíblia, irmãos, vão ver que tem salmos de Asaf, tem salmos de Moisés, por exemplo, Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos erros, é um salmo de Moisés. Tem os salmos dos filhos de Coré, ou de Corá, ou de Coré, dependendo da sua tradução. E tem outras pessoas que compuseram alguns salmos. O próprio Salomão compôs um salmo, acho que o Salmo 127 foi composto por Salomão. E tem muitos salmos que são anônimos, ninguém sabe quem compôs. A gente sabe que ele é inspirado. Eles foram as pessoas que tinham a responsabilidade de separar, de canonizar, de separar, canonizar não, mas de separar aquilo que era canônico dos escritos canônicos. Eles entenderam que aqueles salmos, apesar de não se saberem os autores, eles foram considerados inspirados, e não são poucos, são muitos. Então, essa questão de autoria não é apenas no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, a gente até hoje não sabe exatamente quem foi o autor do livro da carta aos Hebreus. Mas nos Salmos também, existem muitos Salmos que ninguém sabe da autoria, mas a gente percebe pela coerência do Salmo e até pela harmonia que foram inspirados por Deus. E esse Salmo que nós vamos estar lendo hoje, que é o Salmo 116, que é um Salmo anônimo, mas muitos eruditos atribuem esse Salmo ao rei Ezequias. Esse Salmo 116. Muitos atribuem ao rei Ezequias, mas é só especulação, ninguém pode afirmar. Mas alguns eruditos atribuem a ele. E esse Salmo, irmãos, ele expressa a relação e a adoração individual do servo do Senhor. Então, é um Salmo muito pessoal. Esse Salmo tem ele usa muito o pronome na primeira pessoa do singular. Não tem nada de vós, ó vós povos, vinde todos, não. É um salmo muito pessoal. Então você vai perceber muito o pronome eu, ou seja, da primeira pessoa do singular, mostrando que é um salmo pessoal. Quer dizer, o escritor que escreveu esse salmo era uma oração muito dele com Deus. Era a expressão da alma e do coração dele para com Deus. Amém, irmãos? Então a gente vai fazer uma leitura explicativa. Mas, na verdade, nós vamos nos fixar mais no versículo 12.
tá? Mas nós vamos estar lendo de 1 a 12, dar algumas explicações básicas aqui dos versículos, mas nós vamos fixar mais no versículo 12. Então, o versículo 1 diz assim: eu amo o Senhor, Salmo 116, já está lá. Eu estou com a King James, viu? King James, atualizada. Eu amo o Senhor porque Ele ouve minha voz e as minhas orações. Já viu que já começou com pronome, a primeira pessoa do singular. Eu amo o Senhor porque Ele ouve minha voz e as minhas orações. Porque inclinou para mim o seu ouvido, porquanto, enquanto eu viver, o invocarei. Os laços da morte me envolveram, e surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Talvez por isso eles acharam que Ezequias que escreveu esse salmo, porque ele teve aquele período que ele estava, Deus até falou: olha, você vai morrer, certamente, arruma a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Então, provavelmente por causa dessa situação de enfermidade do rei Ezequias, que talvez que atribuem a ele a autoria desse salmo, ou de alguma guerra que ele teve lá com o rei da Síria, mas provavelmente mais por causa da sua enfermidade. Invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, liberta-me. O Senhor é benevolente e justo. Nosso Deus é misericordioso. Você tem Deus assim no seu coração, irmãos? É dessa maneira que você vê a Deus? Vamos começar já a examinar o nosso coração, né? É dessa maneira. Eu vejo Deus como uma pessoa misericordiosa, bondosa, que quando eu invoco eu tenho certeza que Ele está me ouvindo. O Senhor cuida das pessoas simples. Mas Deus resiste ao soberbo, tá, irmão? Aqui está falando que Deus cuida dos simples. O soberbo, ele resiste, né? Então, aí é uma coisa para a gente ver, né? Em qual dos lados que nós estamos. O Senhor cuida das pessoas simples. Quando já não tinha mais força, Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Visto que me livrasses da morte, das lágrimas, meus olhos e os meus pés da queda, andarei na presença do Senhor na terra dos vivos. Conservei a confiança, mesmo quando dizia: estou sobremodo aflito. Eu dizia na minha consternação: ninguém é digno de confiança. Aí o 12, que é o texto base que nós vamos estar meditando essa noite. Como poderei retribuir ao Senhor todos os benefícios para comigo? Ou em algumas versões, como oferecerei, retribuirei ao Senhor todos os benefícios que me tem feito? Nesse versículo 12 especificamente, irmãos, depois de ele fazer toda essa explanação de como o Senhor foi bom para com ele, como o Senhor cuidou dele. Então, o salmista aqui, ele reconhece que Deus, na hora da calamidade, na hora do problema, na hora da dificuldade, na hora difícil da sua vida, Deus era com ele. Ele deixa muito claro aqui, que apesar de toda a complicação que ele estava vivendo, ele não perdeu Deus de vista. Ele não se sentiu só dentro da situação, mas ele tinha claro: Deus está comigo, né? Deus está comigo. E quando ele foi livre, né, quando ele recebeu a libertação daquele problema que ele estava passando, ele expressa, né, ele faz essa pergunta, né, no versículo 12: como poderei retribuir ao Senhor todos os benefícios para comigo? Então a gente olha essa pergunta, aí vem na nossa cabeça: será que ele está fazendo uma pergunta retórica? O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta cuja resposta é óbvia. Você está perguntando, mas você já sabe a resposta. No caso aqui, se fosse, a resposta pode ser sim. Quer dizer, sim, que era uma pergunta retórica, né? Mas qual seria a resposta a essa pergunta? Uma vez que seja uma pergunta retórica, né? Como poderei retribuir ao Senhor todos os benefícios que Ele tem para comigo? Não tem como eu retribuir. Essa seria a resposta. Não tem como eu retribuir nada que Deus faz para mim.
Ele está fazendo uma pergunta retórica: como eu posso retribuir? E a resposta é: não tem como retribuir. Eu não tenho como pagar a Deus aquilo que Ele me faz. Então, essa seria uma resposta, uma resposta, acredito que dentro de toda a harmonia bíblica, né, de todos os ensinos bíblicos e tal, seria a resposta mais correta. Não, se Deus me fez alguma coisa, não tem como eu pagar. Mas será que a nossa mente pensa assim? Será que a gente raciocina realmente dessa maneira? Ou será que a gente acha que tem que retribuir o que Deus faz para mim, ou para Deus fazer alguma coisa para mim, eu primeiro tenho que fazer alguma coisa para Ele poder me retribuir? Como que funciona o meu relacionamento com Deus? Como funciona a minha mente, a minha relação com Deus? Deus só faz as coisas quando eu mereço, e quando eu não mereço, Ele não faz. Quando acontece alguma coisa estranha na minha vida, eu já falo, mas sei lá, alguma coisa, acho que eu fiz alguma coisa contra Deus aí, porque Ele está me condenando, ou eu entendo que tudo que Deus me faz é por graça. Que Ele faz, Ele faz chover sobre justos e injustos, e no caso daqueles que o amam, naqueles que o obedecem, Ele faz por graça. Como será que a gente pensa, irmãos? Porque principalmente no Velho Testamento, se a gente não souber lidar, porque o Velho Testamento é a palavra de Deus, ele tem muitas lições, o Velho Testamento. E Paulo falou, Romanos 15:4, né, que tudo que foi escrito no passado, ou seja, no Velho Testamento, no caso ele estava se referindo ao Velho Testamento, que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que através da consolação das Escrituras nós tivéssemos esperança. Então, tudo que está escrito no Velho Testamento, ele tem por finalidade nos trazer esperança e nos ajudar na nossa caminhada com Cristo. Só que se você não souber lidar com o Velho Testamento, você pode ter problema. Se você não entender a Velha Aliança ou o Velho Testamento da forma correta, você pode se atrapalhar na sua caminhada com Cristo. Entendeu? Então, é a palavra de Deus, mas você, na nova aliança, você tem que saber lidar com essas verdades do Velho Testamento. Então, quando a gente vê essa palavra, por exemplo, como poderei retribuir ao Senhor todos os benefícios para comigo, na cabeça de uma pessoa legalista, de um judeu ou de muitos cristãos legalistas, ele fala, não, se Deus me fez alguma coisa, eu tenho que pagar Ele, sim. Eu tenho que pagar. Porque muitas vezes nós temos uma mente, irmão, meritória. Eu acho que as coisas acontecem... se Deus me fez alguma coisa é porque eu mereci. Eu mereci. Aquilo que Ele está fazendo para mim, eu mereci. Ele não fez por... Eu fiz porque eu fiz por onde para Ele fazer aquilo que ele fez por mim. Às vezes a gente inconscientemente... Às vezes você pode falar, não, eu não penso assim. Mas às vezes no seu viver, no seu caminho, você vai ver que às vezes a gente pensa assim. Que nem Jó. Jó era assim. Jó não era assim? Era um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal e tudo direitinho, e era o testemunho que Deus dava dele. Olha, você viu para Satanás? Você viu o meu servo Jó? Homem justo, temente a Deus, que se desvia do mal e tal. Ele é isso mesmo. Era Deus que estava falando, dando aquele testemunho a respeito de Jó. Então Jó era aquilo mesmo. Mas só que Jó tinha um problema. Ele achava que ele era abençoado por Deus porque ele fazia toda a vontade de Deus. Por ele andar em santidade diante de Deus, fazer tudo que aos seus olhos que agradasse a Deus. Então, por causa daquilo, por causa dos méritos que ele tinha, Deus o abençoava. Porque era essa a teologia que Jó tinha na cabeça dele. Deus me abençoa porque eu mereço. Por que eu posso afirmar isso? Porque os próprios amigos de Jó falavam assim, você acha que Deus vai culpar um inocente? Eles perguntam, não, se você está sofrendo porque você merece. Deus não vai fazer o que está fazendo com você se você não tiver alguma coisa escondida, algum pecado que você não está confessando. Alguma coisa você tem para estar passando tudo que você está passando. Deus não vai fazer uma coisa para uma pessoa uma pessoa passar o que você está passando, Jó, se ela não merecer. Porque essa era a teologia que eles tinham, era a maneira como eles pensavam. E o próprio Jó pensava assim, irmãos. Que ele chegava para Deus, assim, se eu encontrasse... Olha como ele falava com Deus, né? Ele amava a Deus, era um servo de Deus, mas por causa da teologia dele, da mente dele, da maneira como ele pensava, ele falava assim, se eu encontrar o Senhor no tribunal, me chama no tribunal que eu vou mostrar a minha inocência. Para chamar Deus no tribunal e chegar diante de Deus e mostrar para Deus que ele era inocente. Ele perguntava, por qual pecado eu estou sendo punido? Jó chegava e falava assim, olha, quando chegava uma pessoa na minha cidade lá,
e não tinha onde dormir, eu me chamava para dormir na minha casa, eu não deixava a pessoa dormir na praça. Se uma pessoa tivesse com necessidade, eu levava a pessoa para minha casa e dava pão para ele, eu não deixava ele... se eu estivesse no meu campo de visão, se eu ficasse sabendo que tinha uma pessoa passando algum sufoco, eu ia lá e resolvia. Se o meu empregado não quisesse trabalhar comigo, eu indenizava ele direitinho, até a mais do que precisava. Tudo isso o Jó fala no livro dele. Porque ele falava, eu sou o cara, não é possível, eu estou passando isso aqui, mas é injusto. Eu não mereço estar passando isso daqui. Porque um homem que anda como eu ando tem que ser abençoado sempre. Porque ele tinha uma mente meritória. Meritória. E muitas vezes, irmão, a gente, sem saber, a gente às vezes pode estar entrando por esse caminho. Né? Pode estar entrando por esse caminho. E muitas vezes também, além de meritória, muitas vezes a gente tem uma mente retributiva. Eu só acho que Deus faz, Deus só vai fazer alguma coisa para mim se eu fizer alguma coisa para Ele, e Ele só vai fazer alguma coisa para mim, e vice-versa. E eu só faço para Ele se Ele fizer para mim, fica nesse negócio. Então é uma troca, uma barganha. Tá? E a palavra de Deus não funciona assim. Então essa palavra, como poderei retribuir ao Senhor todos os benefícios para comigo? É assim, não tem como retribuir. Mas tem para algumas pessoas, não tem. Se você fizer direitinho, Deus vai te retribuir sim. Não lembra de Jonas lá? Quando ele estava lá no navio? Está lá no capítulo 1, do versículo 6 a 17. Aí o navio começou as ondas do mar começaram a ficar agitadas, e os marinheiros preocupados, mas o que está acontecendo? Né, eles deveriam ter uma certa experiência, mas o que está acontecendo que de repente o mar está agitado? Então falou, não, alguém aqui deve ter pecado contra o seu Deus. Aí pergunta para um, pergunta para outro, os caras falam, eu não fiz nada, eu estou limpo com meu Deus, eu paguei meus votos, eu estou indo na igreja sempre, eu estou direitinho, né? Eu estou fazendo tudo certinho. O outro é todo mundo igual. Aí, peraí, não é possível. Para estar acontecendo isso que está acontecendo, o mar está tão agitado, alguém deve ter feito alguma coisa contra Deus. Isso é o quê? Uma mente uma mente meritória e retributiva. Quer dizer, se eu fiz alguma coisa errada, então eu vou ter que pagar aquilo que eu fiz errado. Então, se está acontecendo alguma coisa, se alguém fez alguma coisa errada, então Deus vai estar, o nosso Deus vai estar punindo dessa maneira. E está agitando, e fazendo esse mar ficar agitado, até que eles encontraram Jonas. Aí, quando encontraram Jonas estava dormindo. Aí ele falou, mas como é que você está dormindo aí numa situação dessa? Clama para o seu Deus e tal. E Jonas falou, não, sabe por que está acontecendo tudo isso? É porque é por minha culpa mesmo. Ele falou, a culpa é minha. A culpa é minha, é porque Deus mandou fazer uma coisa, eu fiz outra. Aí que o pessoal ficou mais desesperado. Ele falou, e agora, o que eu faço? Me joga no mar aí que vai acalmar o mar. Porque o Deus do céu é o Deus que está fazendo tudo isso aí que vocês estão vendo. E é por minha culpa. Ele está escrito no texto, é por culpa minha. Ele falou, me joga no mar, resolve tudo. Aí os marinheiros, o capitão lá do navio, falou, não, tentaram remar até, né, chegar na terra, mas quanto mais eles remavam, mais o mar se agitava. Aí eles falaram assim, Senhor. Aí falaram, Senhor, até oraram lá direitinho. Senhor, a gente vai jogar esse homem no mar, porque a gente não quer morrer, mas a gente também não quer ter responsabilidade sobre a morte dele. Com medo, porque eles estavam... Para Deus está tão raivoso, tão irado, né, tão irado com essa situação, a ponto de nos matar todos nós. Ele deve ter feito uma coisa muito grave. E a hora que ele joga Jonas no mar, o mar se acalma mesmo. É lógico, irmão, que essa forma como eles resolveram o problema, lançando sorte, aquela coisa, não é como que a gente tem que lidar com a situação. Dentro do alcance deles, era aquilo que eles alcançavam. É aquilo que eles estavam alcançando. Então, mas muitas vezes a gente olha, por exemplo, uma passagem dessa de Jonas e quer trazer para nós. Não, está vendo? Quando você faz uma coisa para Deus, Deus vem e põe a mão. Deus começa a agitar a sua vida. Começa a vir uma tempestade na sua vida, você não sabe de onde, por quê. Então, vai procurar lá no seu passado, lá na sua geração, aqui e ali, por que isso está acontecendo na tua vida. Porque para estar acontecendo isso com você, alguma coisa você fez. Teve lembra de Jonas? Ainda usa a Bíblia, né? Aí complica mais, né? Aí cita o texto bíblico, está vendo? Quando Jonas se arrependeu, jogaram ele no mar, tudo se resolveu. Tudo se resolveu. Né? Então, aí a gente vai para um texto desse, como poderei retribuir ao Senhor todos os benefícios que Ele me tem feito? Então, olha, se Deus está te abençoando, irmão, então olha lá, hein? Não esquece de devolver aquilo que Deus está te fazendo, hein? Porque depois que Deus dá e Deus tira, hein? Bendito seja o nome do Senhor. Então, já começa a colocar todos aqueles temores, então, como se Deus fosse um Deus de negócio, de barganha. E Deus é um Deus de graça. Ele é um Deus de misericórdia. O texto mesmo está dizendo, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Né? Então, por isso, a importância
de nós sabermos lidar, principalmente com essas questões do Velho Testamento, né? Os irmãos lembram lá quando os discípulos viram aquele homem cego de nascença? Qual que foi a pergunta deles para Jesus quando eles viram um homem cego? Senhor, esse homem, ele é cego por algum pecado dos pais ou por algum pecado que ele cometeu? Eles não perguntaram para Jesus assim, Senhor, por que ele é cego? Qual é o motivo de uma pessoa nascer cega? Seria uma pergunta mais coerente. Não, eles só queriam que Jesus concordasse com aquilo que já tinham na cabeça. Senhor, qual é o motivo? É por causa dos pais ou por causa dele mesmo? Dele não pode ser porque foi de nascença. Então, será que é os pais que cometeram algum pecado, então, por causa do espírito hereditário, aí alcançou a vida dele? E por que essa pergunta? Porque é essa maneira que eles pensavam. Era uma mente retributiva. Então, se ele nasceu cego, alguma coisa ele fez. Deus não ia fazer uma pessoa nascer cega sem motivo nenhum. Deus é justo. Então, se a pessoa, é porque ele fez alguma coisa, ou ele, ou alguém da família dele, algum ancestral, fez alguma coisa muito séria lá, e Deus está cobrando agora na vida dessa criança ou dessa pessoa. E muitas vezes nós temos essa mente assim, alguns problemas que estão na nossa vida e tal, a gente acha que é por causa disso, é porque eu fiz isso, então eu acho que se eu fizesse aquilo, se eu pagar isso, se eu pagar aquilo, então isso se resolve. Então, se eu der alguma coisa para o Senhor, isso se resolve. Então, isso é uma lógica, irmão, que não é bíblica. É uma lógica pagã, na verdade. Como que um pagão se relaciona com o Deus deles? Ele se relaciona assim. Tem um Deus lá poderoso, lá no céu, que faz tudo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E tem eu aqui, coitadinho, na terra. Só que eu preciso de uma bênção desse Deus. E como que eu vou adquirir a bênção desse Deus? Eu tenho que fazer alguma coisa para ele. Então eu faço um sacrifício para ele, ofereço alguma coisa que eu acho que esse Deus gosta, te agrada. Aí uma vez que eu ofereço esse sacrifício, então esse Deus me retribui com uma bênção. E se eu não faço o sacrifício do jeito que ele gosta, ele não me dá a bênção. Então essa é a lógica pagã. Então para um Deus pagão responder o seu servo, então ele tem que oferecer alguma coisa para ele. Então ele tem que pagar alguma coisa para ele receber a bênção. E muitas vezes nós, na nossa caminhada com o Senhor, agimos com o Senhor dessa maneira. Mas se eu fizer isso para Deus, tenho certeza que Deus vai me ouvir. Eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Aí chega um irmão lá desesperado, fala, não, irmão, faz isso, ó. Uma semana de jejum e oração aqui, você vai ver como Deus vai começar a falar. Começa a levantar de madrugada e orar, não que tenha alguma coisa em orar de madrugada ou em jejuar, mas quando você faz isso de forma como barganha, aí tem muitos problemas. Irmão, começa a orar toda madrugada, 3 da manhã, e lê 5 capítulos, e ficar meditando na Bíblia 2 horas, você vai ver, 1 hora de oração e 2 de Bíblia, você vai ver que todos os seus problemas vão se acabar e não. Vai ser uma bênção, né? Você vai orar e ler a Bíblia, vai ser uma bênção. Mas não que isso seja uma moeda de troca. Não que isso vai fazer que isso ou aquilo aconteça na sua vida. Você usar essas coisas para negociar com Deus. É isso que eu quero dizer. Você deve orar sim, deve ler a Bíblia. Se Deus, né, pastor, está acordando de madrugada para orar, ora, né? Não tem problema. É uma bênção, mas não como moeda de troca. Vamos só me entendendo? Então, como poderia retribuir ao Senhor os benefícios que Ele me tem feito? Aí eu olho esse texto, não, irmão, beleza, eu acho que eu não vejo Deus de forma meritória, nem retributiva e tal, eu estou levando a minha vida aí, mais ou menos e tal, mas sabe o que acontece? Eu acho que Deus não está fazendo benefício nenhum na minha vida. Eu não tenho essa preocupação de como eu vou retribuir a Deus, porque, na verdade, eu não estou achando que Deus está fazendo alguma coisa muito diferente na minha vida. Talvez, será que algum de nós já pensou dessa maneira? Eu não tenho essa preocupação aí do salmista, como que eu vou retribuir ao Senhor todos os benefícios que Ele tem feito para comigo, porque eu não acho que Deus está fazendo nada na minha vida. Eu acho a minha vida tão comum, tão sem sal, tão sem açúcar, uma vida tão insonsa, que, não sei, eu acho que Deus não está fazendo nada de especial para mim. Então, eu acho que esse texto para mim não faz o menor sentido. Porque a minha percepção a respeito da minha vida é que a minha vida é comum. A minha vida não tem nada de especial. Acordo todo dia de manhã, vou dormir, não acontece nada, não tem nada assim muito extraordinário acontecendo
na minha vida, então eu acho que esse texto para mim não... Inclusive essa mensagem que você está dando para mim não está fazendo o menor sentido, porque eu não acho que Deus está fazendo... Esse cara aí, Deus fez muita coisa na vida dele aí, parece que ele estava doente, Deus foi lá, levou ele do poço, dos laços da morte, lá do abismo, do inferno, não sei das quantas. Esse aí tem motivo para agradecer. Mas, irmão, a minha vida é uma vidinha tão sem graça, tão sem graça. E sabe por que a gente pensa assim, irmãos? Que a nossa vida é insonsa, é sem graça e que nós não temos nada para agradecer? Porque nós somos ingratos. É porque nós somos ingratos. Uma vez, eu estava pensando, né, comigo, né, lembrando de alguns acontecimentos extraordinários, tanto na Bíblia como na vida de algumas pessoas que eu conhecia. E eu pensei comigo, falei, mas que Deus não faz nada assim muito diferente na minha vida, não faz nada de especial na minha vida. Acho que a minha vida está meio devagar mesmo, né, irmã Dalva? Está meio devagar a minha vida, está meio... Uma vidinha cristã meia boca, né? Aí Deus falou no meu coração assim, quantas vezes você precisou de uma cesta básica? Alguém... Porque às vezes a gente vê esses milagres, eu estava até pensando, tem irmão que tem esses milagres, está em casa, aí vem uma pessoa, traz uma cesta básica para ele, faz isso, faz aquilo, e é uma bênção, é Deus mesmo fazendo, viu, irmão? Não estou achando que não é Deus, não. Mas aí a gente acha que é uma bênção. Aí eu, pensando lá comigo, lá com meus botões, aí Deus pergunta, eu creio que é o Senhor que colocou esse sentimento no meu coração, falou, quantas vezes você precisou de uma cesta básica? Eu falei, nunca precisei. Isso não é bênção? Você sempre pode ajudar, você nunca precisou, né? Você poderia ter precisado. Aí Deus foi mais fundo. Qual a última vez que você teve uma dor de dente? Porque você está falando que a pessoa é curada e tal, né? Que tudo estava no meu coração, né? Tipo Jó, né? Onde você estava quando eu fiz o céu? Né? Então eu estava com aquele monte de inquietação, né? Ele falou, qual a última vez que você teve uma dor de dente? Eu falei, senhor, eu não lembro. Tem gente que tem dor de dente todo dia. Tem gente que não conseguiu acordar hoje de manhã, porque estava doente. Tem gente que está lá no hospital hoje precisando de oxigênio, não consegue nem respirar. E você está aí, né? Saudável, né? Isso não é bênção, não? Você acha que isso não é extraordinário, não? Aí eu me lembrei, aí o que Deus me fez lembrar? Me fez lembrar do povo no deserto. Vamos, já pensou receber maná do céu todo dia? Todo dia descendo maná? O cara chegava de manhã, o manazinho já estava ali, prontinho, aí pegava aquilo, fazia um bolo, fazia isso, fazia aquilo, já vinha tudo prontinho para ele. E aí eles se acostumaram tanto com o maná. Pega para mim aí o Números 21:5. Eles se acostumaram tanto com o maná, Números 21:5, que eles começaram a chamar aquele maná. De onde descia o maná, irmãos? Do céu. O pão que descia do céu. Então, a primeira vez que eles viram o maná, eles ficaram todo eufóricos. Né? Negócio é esse, gosto de coentro com mel, sei lá, negócio bom e tal. Depois de um tempo, vamos ver o que... Depois de um tempo, olha o que eles estavam falando do maná. E passou a murmurar contra Deus, o povo de Israel, né? Mediante suas reclamações a Moisés. E o povo queixava, exclamando, por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão, pois não há nem pão, nem água. Eles viveram 40 anos lá, sem morrer, sem pão e sem água. 40 anos no deserto, né? Pois não há nem pão, nem água, e estamos enfastiados desse alimento miserável. Sabe qual era o alimento miserável que eles estavam enfastiados, Sofia? Era o maná que Deus estava mandando do céu. E algumas versões falam, nós estamos cansados desse pão vil. Nós não aguentamos mais esse pão vil. Sabe quando você abre a geladeira, não tem o que você gosta, você vai, sabe que a gente faz isso? É pecado, viu, irmãos? Porque o que está dentro da sua geladeira foi Deus que deu, seja lá o que for. Mas se está em boas condições de consumo, não está estragado, então não reclame. Essa é uma palavra muito prática para nós aqui, que às vezes a gente faz isso aí. E às vezes eu já corrigi meus filhos com isso aí. Abre, é Deus que deu, hein? Não reclama não.
Aí se continuar, não está ruim, então vamos fazer o seguinte, dobra aí o seu trabalho e põe o que você quer, porque é isso aí que tem. Então, mas normalmente, já fiz falar quando eu era pequenininho, hoje em dia já... Às vezes eles querem falar, já sabe a resposta do pai, né? Então, irmãos, reclamaram do maná. O deserto, irmão, lá o pessoal está falando que no Catar é tão quente, é por isso que a Copa foi feita agora, porque agora é o inverno deles lá, de ter 26 graus, 27 graus, mas o verão deles é 45, 50 graus, sei lá, é quente o negócio lá no Catar, não está tendo a Copa, né? Por isso que eles não fizeram no meio do ano, que é verão lá. E teve uma pessoa que me falou ontem, eu não sei se é verdade, que tem ruas lá no Catar que tem ar-condicionado, na rua. Não sei se é verdade, mas não fui atrás para consultar. Mas eu sei que tem a maioria dos ambientes tem ar-condicionado, porque o calor é insuportável. E lá no deserto, onde estava o povo de Israel, né? Quando saíram do Egito, era muito calor. E Deus colocava uma coluna de nuvem de dia, por causa do calor, ia ser uma nuvem muito grande para cobrir o sol, para eles poderem ter uma temperatura mais amena, e à noite, como os irmãos sabem, no deserto esfria muito à noite. De dia é muito quente, mas de noite é muito frio, chega a 1 grau no deserto. Imagina, você está lá 40 graus, 45 graus de dia, e à noite 1 grau. E à noite Deus colocava uma coluna de fogo. Mas você acha que o povo lembrava disso? Agradecia por isso? Tá aí, é a obrigação sua mesmo. Mandei me tirar lá do Egito, é a sua obrigação me colocar coluna de nuvem de manhã e coluna de fogo à noite. Mas por que muitas vezes a gente chama o que Deus dá, a comida que Deus nos dá de pão vil? Por que às vezes essas bênçãos que se tornam diárias na nossa vida, a gente não valoriza mais? Porque a gente, infelizmente, irmão, se acostuma com a bênção. A gente se acostuma com o milagre. Porque tudo é milagre, irmão. Você acordar hoje foi um milagre. Você poderia não ter acordado. Você está respirando? É um milagre. Quem está te mandando esse ar para que todos nós estamos respirando aqui? 7 bilhões de pessoas estarem respirando na face da terra. Isso é milagre. Tira-lhes o fôlego e todos morrem. Então é um milagre. Mas a gente se acostuma a respirar, a gente se acostuma com o pão nosso de cada dia. A gente se acostuma com isso, a gente... Então, quando você fala assim, o que Deus está fazendo na sua vida? Minha vida é comum, irmão, não está acontecendo nada. Né? Você comer todo dia, acordar todo dia, está saudável, está empregado, tudo isso aí não conta, né? Só conta quando você é curado de um câncer, quando Deus te ressuscita, aí sim, é milagre. O resto não é milagre. Então, a gente se acostuma com o milagre. Pega lá... João 14, 8, 9. João 14, 8, 9. Felipe. Lembra quando o Felipe falou para Jesus assim? Solicitou-lhe Felipe. Fez um pedido, né? Fez um memorando para Jesus. Senhor, gostaria que o Senhor nos mostrasse o Pai. E isso é suficiente para a gente. Mostra-nos o Pai... E é suficiente para nós. Mas para quem que Felipe perguntou isso, irmãos? Para Jesus. Jesus, vou fazer uma solicitação para ti aí. Mostra-nos o Pai, isso é suficiente para nós. Ao que Jesus respondeu para ele. Então Jesus ministrou-lhe: há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Que absurdo é esse? Não parou para pensar? A pessoa andando com Jesus ali 3 anos, vendo Jesus fazer tudo o que está fazendo, se acostumou com a bênção, se acostumou com Jesus, se acostumou com os milagres. Eu quero um negócio diferente, quero ver Deus, sabe? Na sua glória lá. Tá. Jesus, não tem nada de novo, né? Se eu ver se eu ressuscitar morto, curar leproso, sabe? Dar vista cego, isso aí... Precisamos de um negocinho diferente, né? Se acostumou. Como o povo de Israel se acostumava com maná, como eu e você estamos nos acostumando com aquilo que Deus tem nos dado todos os dias. E você acha que isso não é milagre mais. Milagre é só quando a pessoa, sabe, tem aquela doença difícil, aquele problemão que também é um milagre. Eu não estou dizendo que não seja uma coisa extraordinária e milagrosa, mas
Mas tudo que acontece na nossa vida, irmãos, é um milagre de Deus. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Para a gente não ficar naquela coisa, naquela inquietação. Ah, Deus, o Senhor não me faz isso. O irmão tem tanta bênção para contar lá, eu não tenho nada. Não, você tem sim. Você tem. Você acordou de manhã, você está trabalhando, a sua família está bem. E às vezes pode não estar bem, Deus vai lá e, como fez aqui no Salmista, tira lá do lago dos laços da morte, livra também, é um milagre. Tanto aquilo que você acha extraordinário é um milagre, como aquilo que você já acha comum também é um milagre. O maná descer do céu é um milagre. 40 anos é um milagre. Era só ficar uma semana sem descer, você ia ver que o pessoal ia começar a ver, opa, ô Deus, tem misericórdia, manda, aí virava milagre. Então, não, mas Deus fazia todo dia. E aquilo também era um milagre. Nós precisamos, irmãos, aprender a ver os benefícios de Deus também em tempos de crise. Às vezes você pode falar, minha vida está comum, está tudo tranquilo, mas de repente você fala, irmão, eu estou no sufoco, viu? O bicho está pegando, né, como o pessoal fala aí. Não, o negócio está brabo, está complicado. Mas nem mesmo nesses momentos de crise, você precisa ver que Deus está com você. E que a bênção de Deus está com você, mesmo nesses momentos de crise. Mas nós só vamos perceber os benefícios de Deus nos momentos de crise, irmão, se nós realmente amarmos a Deus. Porque o primeiro texto aqui do salmista, ele diz, eu amo ao Senhor. A primeira, ele começa o salmo assim, eu amo o Senhor. Porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, mas eu amo ao Senhor. Então, quando nós não amamos ao Senhor, fica muito difícil nós percebermos a atuação de Deus, a ação de Deus nos momentos de crise. Mas Deus age no meio das crises. Deus usa as crises também para nos abençoar, para nos fazer melhor. Vamos lá em Romanos 8, 28? Vamos ver o que é que diz, ver se que eu estou falando tem a ver mesmo? Romanos 8, 28. Estamos o que lá, irmão? Estamos certo. Tenha certeza de que Deus age em algumas coisas. Todas, desculpa, irmão. Que Deus age em todas as coisas. É que tem um negócio de luz bem em cima de todas ali. Não, tem mesmo. Né? Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de quê? Beneficiar quem? Qualquer um? Os reclamão, os murmurador? Quem que ele beneficia, irmãos? Aqueles que o amam. Eu amo ao Senhor. Então não é qualquer um. Então, se você não consegue ver o benefício de Deus no momento da sua crise, é porque você não ama a Deus. É simples, mas desculpa. Você, qualquer um. A coisa está pegando lá, eu não estou vendo que Deus está no controle da situação, que Deus está conduzindo aquela situação, eu não consigo, eu só murmuro, eu só reclamo, eu chuto o papagaio e tudo mais, é porque eu não amo a Deus. Porque só vai ver os benefícios no momento de crise aqueles que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Eu estou lendo um pouquinho da história da igreja, irmãos. E tem um período na história da igreja que é muito interessante, é rapidinho que eu vou falar. É o período do monasticismo. O que é o período do monasticismo? É o período que começou a aparecer os mosteiros. Sabe esse negócio de monge, de mosteiro? Sabe por que apareceu isso? Olha como que a coisa é interessante. É lógico que tem um exagero aí, lógico, né, do exagero da época, mas para ilustrar vai ser importante. Por que nasceram os mosteiros? E por que esses monges começaram a se afastar, ir lá para o deserto e viver lá no deserto afastado de tudo? Porque Constantino assumiu o império, né, romano e tal, e ele parou de perseguir a igreja. Resumindo a história, ele falou, não vamos mais perseguir a igreja. Ele se tornou um cristão. Alguns falam que ele foi um cristãozinho meia boca, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas ele falou, vamos parar de perseguir a igreja. Não vamos perseguir mais a igreja. Aí muitos cristãos da época se revoltaram com isso. Se revoltaram no sentido assim, falou que cristão que é cristão tem que ser perseguido. Não, o pensamento, eu sei que para nós é um absurdo, porque Deus tem os seus tempos, né? Mas ele falou, não, porque aí a igreja, aí o imperador se tornou cristão, aí muitos da liderança começaram a se aproximar
se aproximar do imperador, começaram a ser muito amiguinho do imperador. O próprio Eusébio de Cesareia, que é o historiador, né, o Edson sabe, Eusébio de Cesareia, que é um historiador da época, começava a honrar o Constantino como ele fosse um Messias enviado. Assim, que o Constantino realmente era uma pessoa que tinha sido enviada por Deus. E o pessoal e alguns cristãos falaram, não, está tudo errado. A igreja tem que ser perseguida, a igreja tem que ser... os cristãos têm que ser mortos, têm que ser mártires, para que realmente o evangelho seja evangelho. Evangelho sem martírio, evangelho sem perseguição, não é evangelho. E o pessoal começava a pensar assim. Então, para esse irmão, por que eu estou contando essa coisa do moço? Não que eu acho que isso é certo ou não. Eu também não sei por que eles tinham esse pensamento lá. Talvez estava havendo um pouquinho já também de folga lá entre os cristãos da época. Mas por que eu estou fazendo esse comentário desse tipo de cristão? Porque para esse irmão, para ele ver Deus na crise era muito mais fácil do que para um outro que acha que Deus é o Deus do bem bom, todos os seus problemas acabaram, pare de sofrer agora, né? Jesus tem para você toda a vitória, então você só vai ter vitória, você só vai ter glória, só aleluia. Então, são dois extremos. Então, assim como eu tenho que ver Jesus na vitória, que Ele vai nos dar vitória mesmo, né? Ele também vai nos dar momentos de crise, mas tanto nos pastos verdejantes como no vale da sombra da morte, Ele vai estar presente. Então, eu tenho que ver o Senhor, não importa a circunstância, eu não posso perder o Senhor. Eu sei que o Senhor está tanto ali nos pastos verdejantes, como Ele está no vale da sombra da morte. Então, o Senhor não muda, Ele continua nos abençoando. E lá em Hebreus 2:3, nos fala qual é o nosso maior benefício. Qual será, irmão, o maior benefício que o Senhor nos fez? Né? A gente está falando aqui de benefício, ter isso e aquilo, ser curado, ter milagre, comer pão e tal, mas tem um benefício, irmão, muito grande que Deus fez por nós. Os irmãos sabem qual é? O maior benefício que nós temos da parte de Deus? Salvação. Onde está isso, irmã? 2:3, vamos ler lá, Hebreus 2:3. Vamos ler todos juntos, irmãos? Como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? É uma salvação pequena, irmãos? É uma salvaçãozinha? Está falando uma tão grande salvação, né? Essa salvação tem sido proclamada pelo Senhor. Essa salvação, vamos ler juntos. Essa salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Então, esse é o maior benefício que Deus pode ter nos dado, é a salvação. Todos concordam? Responda no seu coração, que agora vai vir uma pergunta pesada, hein? Todos concordam que a salvação é um grande benefício que o Senhor nos deu? Mas será que a salvação, a minha salvação, que o irmão lembra que esse texto, o Salmo 116, é um texto pessoal, né? Sempre é eu, é sempre na primeira pessoa. Será que essa salvação, que é tão grande lá no livro de Hebreus, não está sendo uma salvação comum para mim? Ou uma salvaçãozinha para mim? Lá está falando uma salvaçãozão. Mas será que para mim não está sendo uma salvaçãozinha? E se a salvação para mim está sendo uma bênção tão pequena, talvez eu esteja até me acostumado em ser salvo também, porque a gente se acostuma com tudo, né? Se acostumou em ser salvo também, né? Sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então tá tudo liberado, né? Será que eu estou realmente vendo a salvação que o Senhor Jesus nos legou, conquistou por nós na cruz, como algo grande mesmo, irmãos? E um grande benefício, o qual eu tenho que agradecer, o qual eu tenho que retribuir, né? Através da minha gratidão. Salmo 51:12 responde essa pergunta. Salmo 51:12 responde essa pergunta. Vamos ler esse salmo. Restitui-me o quê, irmão? Mas ele pediu para restituir o quê? A salvação ou a alegria? Então, salvação todos nós temos, né? E a alegria da salvação?
São duas coisas. Você pode ter salvação. Eu não vou discutir a salvação de ninguém, vou discutir a minha salvação. Mas a alegria da salvação. Porque se ele não fala assim, ó, restitui-me a tua salvação. E ele tinha cometido um pecado grave. Os irmãos sabem que ele tinha deitado com a Betseba e tal, matado o marido dela. É um negócio sério que Davi tinha feito ali. A ponto de ele se entristecer mesmo. Aí ele coloca ali, ó. Ele não fala assim, ó, restitui-me a tua salvação. Mas a alegria da salvação. Então você pode ter salvação, mas sem alegria. Uma salvação murcha. Então, né, quando você vê assim, como escaparemos nós, como o texto de Hebreus, como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Você fala, mas será que é tão grande assim mesmo? Aí eu pergunto para mim, Nelson, será que é tão grande para você mesmo essa salvação? É uma coisa que a gente tem que considerar, irmãos. É uma noite de exame. A Bíblia fala, examinai para ver se vocês estão na fé, se é que já não foram reprovados. Então, esse exame é uma coisa constante. Não é um exame hoje, no dia da ceia, é sempre. A gente tem que falar, poxa, como é que está meu coração? Como é que eu estou lidando com essa salvação? Como é que eu estou lidando com as bênçãos menores? Eu sei que eu já estou pisando na bola, mas com a grande bênção, que é a salvação, como é que eu estou lidando? Né? Será que eu estou realmente feliz com essa salvação que eu recebi do Senhor? Ou ela para mim já se tornou uma coisa comum? Né? Então, irmãos, indo para a conclusão, ele espera da gente, irmãos, de tudo que ele tem feito por nós, ainda que a gente esteja achando que é comum, mas não é. Espero que essa palavra tenha corrigido os nossos corações. Seja o pão que você recebe, seja a chuva que deu, a verdura que você consegue ir lá comprar no mercado, que tem lugar que você, no mundo, que não tem, o que a gente tem no Brasil, esquece. Tem coisa que eles nem sabem que existe no Brasil, que eles nunca viram falar na vida deles. Né, a cebola está muito cara, mas você come tomate. O tomate está muito caro, mas você come cenoura. A cenoura está muito cara, você come jiló. E por aí vai. Tem lugar não, você não tem todas as opções. Então, será que nós... Né? Mas é Deus que está nos dando. É Deus que faz vir a chuva, é Deus que faz nascer as plantas. É Deus que faz tudo, irmãos. Tudo vem de Deus. É Deus que dá o sol, as estações. É tudo de Deus e é tudo um milagre. E como que eu posso retribuir a Deus por tudo isso que Ele está nos dando? Além, né, da salvação, que é a maior de todas as vezes que foi conquistada na cruz. Como que eu posso retribuir para Deus? Ó Deus, o que eu posso fazer por tudo? Agora eu reconheço tudo que o Senhor tem feito por nós. Como o Senhor é amoroso, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é compassivo. Como eu posso, Senhor, retribuir isso para o Senhor? Só gratidão, irmãos. Tudo que Deus espera da gente é gratidão. Hoje, na aula da escola dominical, a irmã Penha falou um negócio lá. Ela não citou o texto, mas na hora que ela falou, já me veio o texto na cabeça. Né? Ela falou que nós temos uma dificuldade muito grande de agradecer. Eu lembrei da parábola dos 10 leprosos. Jesus curou os 10. Quanto que voltou para agradecer? Um voltou. E o que voltou era o quê? Samaritano. Era samaritano ainda. O que voltou ainda era samaritano, o pior de todos. Além de leproso, era samaritano. Jesus curou 10. Mas Jesus deixou passar batido? Não. Ele falou, mas eu não curei 10? Por que só você voltou? Então, Deus espera a nossa gratidão. Ele não esperou o pagamento. Senhor Jesus, eu vou dar uma oferta aí, você que o senhor está aí com os 12 e tal. Então, pegar assinar um checão bom, deixar meu carro aí. Não. Gratidão. Só isso que Deus espera da gente, gratidão. Pelas coisas mínimas, que você acha mínima, que não tem nada mínimo, e pelas aquelas coisas grandes, extraordinárias. Ele só quer da sua parte gratidão. Amém, irmãos? Vamos orar, ficar em pé e vamos orar? Vou pedir para o grupo de louvor vir à frente. Sim, Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, ó Deus, que ela tenha falado aos nossos corações, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que nós somos ingratos, ó Pai. Sabemos que nós somos murmuradores, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que nós não consideramos, não agradecemos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem sido tão bom, como diz aquela canção, ó Pai. Mas muitas vezes nós só temos isso nos nossos lábios, ó Pai, como canção de amor. Mas no nosso coração isso não corresponde, ó Pai. Então ajuda-nos, corrija o nosso coração pelo Teu Espírito Santo, para que nós verdadeiramente, ó Pai, sejamos sempre gratos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.